Muito bom louvar a Deus. Nós vamos passar por um momento de exposição das Escrituras. E hoje nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Se você tiver com a sua Bíblia, eu convido você a abrir. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Esse sermão é baseado num livro que eu recomendo para você. Chama As Parábolas Comentadas, por John MacArthur. Um livro muito bacana. E a gente vai falar sobre uma parábola em especial, a parábola do juiz iníquo. E o tema dessa mensagem é o juiz iníquo, a viúva e Deus. A gente vai olhar sobre as três perspectivas que o texto nos apresenta. Lucas 18, você pode permanecer sentado, como está. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao versículo 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava a homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que o Senhor Jesus aplique, através do Espírito Santo, essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu mais tenho sentido falta nesse momento de isolamento, além dos abraços, porque quem me conhece sabe que eu gosto de dar um abraço, é o momento de prosa, é o momento de conversar. E quem me conhece um pouquinho mais, sabe o quanto eu falo. Gente, eu falo demais. Eu falo muito, mas falo muito. Às vezes eu mesmo canso da minha própria voz, mas eu não desisto de falar. E aqueles momentos de prosas, de conversa depois do culto, né, Marcião? São tão edificantes e a gente está tão restrito com relação a isso, né? E me faz muita falta, porque ali a gente divide experiências, a gente conta histórias tristes, né? Como a gente tem histórias tristes para compartilhar, mas também histórias felizes. Por exemplo, de um time campeão da América. Eu tinha que falar isso, desculpa. Histórias felizes, histórias que enchem o nosso coração de alegria. História, Leila, que encoraja a gente a continuar caminhando firme com Cristo, não é mesmo? Histórias que nos divertem, histórias maravilhosas. E como um bom mineiro, essas histórias poderiam ser causos, não é assim? Os causos, vamos contar uns causos aqui. E se vier acompanhado com um cafezinho e pão de queijo quentinho, ai, meu irmão, não tem hora para acabar. Esse processo de contar história é um processo muito antigo. Eu não sei como é que está as famílias com crianças especificadamente, mas havia um hábito muito comum de se contar histórias para a criança dormir, né? Que não é um hábito só nosso, brasileiro, muito pelo contrário, é um hábito muito antigo. Aliás, nos tempos bíblicos não havia escrita, e o povo era instruído por maneira oral, pelas histórias. As escritas começaram lá
com Moisés. No entanto que ele é aquele que escreveu o Pentateuco. Então as histórias são extremamente importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa troca de experiência. Histórias, como é bom contar história, não é mesmo? Quem compartilha dessa ideia? Deixa eu ver, só fazer um... todo mundo, igreja falante, glória a Deus, coisa boa, sofre, antigamente sofria o Sonilson, né? Mas o Sonilson está aposentado, agora sofre eu para ficar aguardando para fechar, mas com a Covid a gente se dispersa rápido. Falar é muito bom, né? Hoje a gente tem o WhatsApp que fala de uma linguagem completamente diferente, né? Uma linguagem mais fria, digitada, mas falar cara a cara, pessoalmente, que coisa gostosa, contar aquela história engraçada, aquela história assustadora, né, Giovanni? Aquela história que, de fato, enche o nosso coração de alegria. E Jesus era um mestre em contar história. Jesus contava história como ninguém. E na verdade Jesus ele falava por meio de parábolas, que eram histórias que tinham um cunho de moral, um cunho de religiosidade, um cunho de cristianismo ou do reino que ele estava apresentando. Ou seja, Jesus estava falando por parábolas para poder ensinar o povo. Quem não conhece uma parábola de Jesus? Afinal de contas, essas parábolas, elas às vezes vão de encontro à nossa história, não é mesmo? Posso citar alguma aqui? O filho pródigo. Quem não se identifica com algum dos personagens do filho pródigo? Ou o irmão mais novo, aquele rapaz afoito, que o pai nem morreu ainda e já queria a herança, e foi, gastou e perdeu tudo, e viveu uma vida dissoluta, depois regressou, arrependido. Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Tem gente que se identifica com o pai, aquele homem bondoso, que apesar de não ter ainda falecido, né, forneceu a herança, e ficou aguardando o filho voltar, porque era certo que o filho ia voltar. Ou às vezes a gente se enquadra naquele irmão mais velho, que fica com ciúme. Trabalhei a vida inteira, e você não matou nem um cabritinho para eu comemorar com meus amigos, e vem esse seu filho, que gastou os teus bens, e você faz um churrasco. As histórias, elas às vezes tocam o nosso coração, e Jesus era mestre em fazer isso, tocar os nossos corações. Mas não se enganem, não se enganem. Jesus ele tinha um propósito muito específico ao contar as suas parábolas. E eu quero convidar você, não feche a sua Bíblia, a gente vai manusear a Bíblia aí, em alguns versículos, a abrir em Mateus capítulo 13, do versículo 10 a 14, Mateus 13, 10 a 14, olha o que Jesus vai falar a respeito desse momento de parábola. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que fala por meio de parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhes dará, e terá mais em abundância, mas o que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos, e de um modo percebereis. Jesus está apresentando aqui o motivo por que ele falava de parábolas. Por que ele contava historinhas?
Porque para o fariseu, o que valia era a lei ali. Eles andavam com pergaminhos debaixo dos braços, eles andavam com a Torá, com filactérios, com parte dessas leis em seu corpo, porque eles queriam mostrar uma santidade exacerbada. E contar a história não era muito para aquele povo da elite que sabia muito de lei, eles queriam saber da Torá. E os discípulos começaram a falar: mestre, mas por que você está falando por parábolas? Por que você está contando história para a gente? Justamente porque a parábola, ela tinha uma finalidade de separar aqueles que eram escolhidos, e quem era escolhidos entendia isso que Mateus está dizendo para nós, e aqueles que não eram escolhidos não iam entender, porque assim seria separado no dia do juízo o joio do trigo, e ninguém teria desculpa de dizer: eu não ouvi a tua palavra, Senhor. E todos iam. E Jesus, aliás, o nosso Salvador, naquele dia glorioso que Ele vem, Ele vai falar: isso não é verdade. Parábolas foram contadas, histórias, experiências, testemunhos foram contados. Você não prestou atenção, você endureceu o seu coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como no deserto fizeram. Nos instrui as Escrituras. Porque muitas vezes a gente está aqui, irmãos, mas o nosso pensamento está longe. A pessoa está de corpo presente, está olhando para o pregador fixamente, está olhando aqui, mas está pensando no que vai fazer no almoço. E fica pensando o culto inteiro, e chega na hora de fazer, é a famosa galinha cozida, com macarrão. Pensou o culto inteiro e foi no mesmo. Só que a gente precisa entender que esse momento é um momento especial em que Cristo está falando aos nossos corações. E às vezes a gente fica relapsos, a gente fica de uma maneira muito voada, vamos dizer assim, dentro daquilo que Deus está falando. E Deus fala através da pregação aqui, de maneira expositiva, como vamos fazer. Mas Deus também fala através de um testemunho do irmão que conta para você, através de um sofrimento que uma pessoa passou, e você pode captar o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele foi misericordioso com aquela pessoa, e com toda certeza Ele é misericordioso com a sua vida também. Agora, compreendendo a natureza da parábola, nos deparamos com essa história do juiz iníquo. E era de costume de Jesus pegar situações cotidianas dos judeus, da sociedade, para poder fazer as suas parábolas. Porque é muito mais fácil a gente falar de coisas que a gente conhece. Quando eu falei aqui do cafezinho e pãozinho de queijo, eu toquei no coração de muitos mineiros da gema. Eu particularmente não sou muito fã do café, não. Mas o engraçado que o expresso eu gosto. Vai entender, né? Coisa de gente igual o Pedro Felipe. Mas toquei o coração de alguns. Se fosse no norte, eu ia falar sobre o açaí. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente guardar aquilo que a gente vivencia. Um exemplo de uma parábola que Jesus contou foi a do joio e do trigo. Por quê? Porque a sociedade judaica era extremamente agrícola. Então ele não estava falando uma coisa que era absurdamente incompreensível, pelo contrário, era da vivência de todo mundo ali. Eles sabiam o que era o joio, eles sabiam que o joio crescia junto com o trigo, ele se parecia muito com o trigo, mas na hora de dar o fruto, não dava. Então o que eles faziam? Arrancavam o joio, jogavam fora, para ser pisado, e aproveitavam o trigo de verdade. Jesus, ele pega essas situações para poder apresentar o seu reino. Apresentar um reino que é absurdamente maravilhoso.
um reino que não era regido por um governador romano, que na ocasião estava no império, um reino que não era regido por alguém que viesse com a espada e instaurasse naquele momento uma anarquia, uma confusão, uma revolução. O reino de Deus, o reino de Cristo, era um reino pacificador, era um reino que veio de maneira espiritual edificar as nossas vidas. Então é maravilhoso como Jesus ele fala por meio da parábola. E nesse texto Lucas vai apresentar algo muito importante. E aí eu quero que você volte lá em Lucas e perceba que esse texto ele está inserido, essa parábola ela está inserida num contexto extremamente interessante. Porque do capítulo 17, versículo 20 até o versículo 37, está falando a respeito da vinda do Filho do Homem. Ou seja, está nos apontando para um caráter escatológico. E o final dessa sessão é muito interessante, porque Jesus termina essa mensagem, essa parábola, dizendo alguma coisa escatológica também, versículo de número 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí a gente começa a entender que as Escrituras, elas falam de uma maneira maravilhosa. Porque não foi uma parábola solta, não foi algo desconectado do contexto, muito pelo contrário. Jesus ele está aqui mostrando algo muito importante, a respeito de uma oração que deve ser feita, constante, e esse é o sentido, porque no versículo 1, a gente vai perceber isso, que Jesus falou uma parábola sobre o dever de sempre orar e nunca esmorecer, mas ele fala num contexto também de quem olha para o futuro da vinda de Cristo. Começou a pescar? Começou a entender? A gente não está falando de qualquer oração, a gente está falando de uma oração muito específica. Porque é lícito, irmãos, orarmos por coisas que nos agradam. Quantos oraram no dia 31 de dezembro de 2020 para que esse ano os negócios voassem? É lícito? Claro que é. Deus ele quer o bem para o seu povo. Quantos não oraram para adquirir um carro novo ou o primeiro carro nesse ano de 2021 e estão trabalhando para isso? Porque oração tem que vir junto com ação, tá, irmãos? Não adianta você orar, cruzar os braços e esperar um carro zero parar lá na sua casa, não vai acontecer isso não. Eu até gostaria de dizer isso, mas isso não vai acontecer não. Então trabalhe para poder ter essa bênção. Quantos não oraram para ter um relacionamento? Quantos não oraram para ter o primeiro emprego? Quantos não oraram, e agora vamos falar de um contexto bem presente, para passar na tão sonhada faculdade? Quantos fizeram o Enem e falaram: Senhor, eu estou fazendo essa prova, confiando no Senhor, que em 2021 eu estarei na Universidade Federal, e estarei cursando aquilo que o Senhor tem preparado para mim, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração como vocação. É ilícito isso? De maneira nenhuma. E anime, hein, pessoal que fez o Enem, 51,6% de abstenção. Muita gente não foi fazer a prova. Então anime aí, porque a possibilidade, né, Júlia? É grande, não é? Glória a Deus, Deus vai abençoar. É lícito, é claro que é lícito. Só que quando a gente olha para esse texto, Jesus ele está falando de uma oração extremamente específica. E se eu for um pregador leviano aqui, eu ia dizer um monte de coisa e não ia dizer sobre isso. A gente às vezes fica no clássico, né, naquilo que está saltando aos nossos olhos e falar: olha, está aqui, muito óbvio, a parábola é sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Parece uma coisa muito óbvia, mas é uma coisa óbvia, no entanto, que a gente não faz. Aliás, o crente, e aí eu estou falando de um modo geral, e aí eu incluo a igreja presbiteriana, e incluo a minha vida também, a gente é mestre
em entender as coisas óbvias e não fazer. Sede santos, porque eu sou santo. E a gente busca santidade? Não. Não, pelo contrário. A gente busca o erro, o engano, o pecado, a iniquidade, o prazer, a amizade com o mundo. A gente ama o mundo mais do que a Deus. Então é muito explícito aqui, dizendo a respeito dessa constância e de orar. E não somente esse período de sempre orar, mas também não esmorecer, não se cansar disso. Eu podia parar o sermão nisso e falar, irmãos, como a gente está relapso com isso, a gente se cansa, a gente ora durante um ano, e aí a gente acha que tá bom, já esgotou, a gente já pagou a nossa cota ali, e está muito bom, e vamos embora. Seria muito fácil, mas quando a gente começa a adentrar no texto, a gente começa a entender vários outros detalhes ricos, que somente uma pessoa que está de fato ligada no que Jesus está falando, vai entender. E por isso o tema da minha mensagem foi o juiz iníquo, a viúva e Deus. Porque a gente vai olhar sobre esses três prismas. E isso é muito importante. Vou dar um exemplo e vou contar uma história para isso. Pegaram 3 cegos de nascença, e falaram assim: a gente vai levar vocês para conhecer um elefante. E aí um cego conduziu até, um cego foi conduzido, né, até a orelha do elefante e falou: toca aqui. O que é um elefante? Falou assim: é um animal peludo, parece que meio borrachudo, extenso, como se fosse uma manta. Chegaram para outro cego, colocaram ele na pata do elefante, falou assim: nossa, é um animal que parece um tronco de uma árvore, né, duro. Chegaram para outro cego, deram na tromba dele ali, a mão, ele falou assim: parece semelhante a uma serpente, né, comprido. E era o elefante isso? Não. Porque a gente às vezes olha só parte de uma coisa. Mas quando a gente olha o completo, a gente tem uma visão muito mais abençoadora. Quando a gente olha o completo, a gente se enriquece muito mais com aquilo que está sendo mostrado, falado a nós. E eu queria falar sobre os 3 pontos de vista do juiz, da viúva e de Deus. O primeiro ponto de vista do juiz, vamos lá. Sabemos que ele é iníquo, porque o texto nos mostra isso de maneira bem clara. Ele é iníquo, essa é a primeira questão. Mas por que ele era iníquo? Em primeiro lugar, não na ordem cronológica, mas em ordem de importância, na minha concepção aqui hermenêutica. O desdenho que ele apresenta para com aquela viúva que tanto estava pedindo. Alguém que tem a autoridade de julgar uma causa, ele não pode desdenhar de alguém que necessita tanto. Apesar de hoje no Brasil ser bem diferente isso, né? A gente vê que a história não muda, ela se repete, e as histórias de Jesus, as parábolas são vivas e servem para nós e para o STF. Espero que não censurem. Não pode ser um juiz tão bom, uma pessoa que despreza uma mulher. Porque a mulher era uma pessoa à margem da sociedade, marginalizada, porque as mulheres, elas não eram contadas como cidadãs. Ele não podia desprezar uma mulher, e além de ser mulher, uma viúva. Uma mulher que estava correndo atrás dele porque necessitava de fato de alguma coisa. Então aí já mostra o caráter ruim desse juiz.
Então a primeira coisa, primeira razão pela qual o juiz ele é iníquo, é porque ele não tem compaixão para aquela pessoa, para aquela mulher, aquela necessitada. Não é à toa que Jesus, ele usou uma mulher viúva na história. Ele não usou um homem do exército romano, ele usou uma mulher viúva. O segundo ponto de vista, a segunda razão, aliás, pela qual o juiz é iníquo, porque o texto apresenta 2 vezes a expressão de que esse juiz não temia Deus, nem respeitava homem algum. A primeira foi falada pelo próprio juiz, pelo próprio Jesus, perdão. E a segunda, pelo juiz. Versículo de número 2 vai falar isso, que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E no versículo 4, o juiz está fazendo uma autodeclaração. Ele fala assim: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. O fato dessa declaração aparecer 2 vezes no texto nos ensina que esse juiz era um homem sem compaixão nenhuma, nem mesmo para com Deus, nem para com o próximo. Ele era um não eleito de Deus. Tudo indica que ele era um juiz romano e não judeu. O sistema judiciário de Israel, naquele momento, funcionava da seguinte forma: existiam as leis religiosas, que eram tratadas pelo Sinédrio, e esse Sinédrio ele tinha 2 instâncias. A primeira instância era como se fosse uma instância municipal. Haviam mais ou menos 20 a 23 fariseus, escribas, que eram juízes de fato. Então, se você tinha uma causa religiosa, você tinha que ir até esses homens para eles julgarem a sua causa. Se essa causa fosse uma causa um pouco mais complicada, eles iam levar para um sinédrio de instância um pouco maior, que haviam mais ou menos 71 pessoas como juízes ali. Então a gente está falando de uma justiça religiosa. No entanto, os judeus estavam sob o jugo do Império Romano. Precisava, portanto, de juízes para julgar as causas civis. Porque não temos só causas religiosas, temos causas civis também. Então o que Roma fez? Elegeu um juiz para cada cidade. Então tínhamos um juiz romano, 23 juízes que fossem do Sinédrio e 71 como se fossem senadores, juízes de outras instâncias, ou STF, se estamos falando do sistema judiciário. E esse juiz, ele era romano, e é por isso que ele está dizendo em alto e bom som que ele não teme a Deus e a homem nenhum. Por que eu sei disso? Porque ele está exatamente indo de contra a suma dos 10 mandamentos. Você pode abrir comigo as Escrituras em Marcos, eu vou achar, capítulo 12, versículo 20, capítulo 12, versículo 30 e 31. Olha como é que as coisas começam a clarear. Reparem, Marcos 12, 30 e 31. Quando os discípulos chegaram a falar: mestre, qual o maior dos mandamentos? Ele falou assim: olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E esse juiz, ele faz questão de dizer: eu não
temo a Deus e não respeito homem algum, ou seja, eu não aceito aquilo que Jesus está falando, eu não aceito aquilo que Deus está instituindo na lei. Eu não sou um homem religioso, eu sou um homem romano. Eu sou um homem romano. Esse juiz, portanto, era um juiz romano. Essa é a primeira perspectiva. O olhar a respeito desse juiz. Um juiz incompassivo, iníquo, que num momento, por conta de uma atitude, aí a gente vai discorrer no tópico 2 aqui a respeito da viúva, ele conseguiu fazer um raciocínio lógico. Olha, não tema a Deus e nem respeita a homem, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela pode em algum momento me molestar, ela pode ficar com raiva, ela tem buscado tanto. Então a gente está falando de um juiz romano que não tinha compaixão. Esse juiz prefigura o mundo. As pessoas hoje estão batendo no peito dizendo: eu não temo a Deus, eu não respeito a homem nenhum. O que eu faço não diz respeito aos terceiros. Se eu tiver que andar nu, eu vou andar nu. Se eu tiver que me manifestar de uma maneira totalmente contrária às Escrituras, eu vou me manifestar, porque afinal eu não temo a Deus. Eu não tenho compromisso com Cristo. E esse é o mundo que a gente está vivendo, e essas são as leis, infelizmente, que a gente está vendo, que são aplicadas para nós cristãos. Estava conversando com uma pessoa essa semana, aconselhando, e ela fez alguns relatos a respeito de uma pessoa da família, e essa pessoa não é crente, não é cristã. Estou falando que crente é bonzinho não, tá? Raça ruim é crente, tá bom? A começar do que vos fala, raça ruim é crente. No entanto, a gente tem o Espírito Santo no nosso coração que nos convence do pecado. Não é isso? Amém? Posso escutar um glória a Deus reformado aqui? Amém. Isso é um glória a Deus reformado. Está vendo? A pessoa chegou e falou assim: olha, está assim, assim, assado, está difícil, complicado, e faz isso, e faz aquilo, e faz... essa pessoa está terrível, não sei o quê. Aí eu perguntei: olha, essa pessoa conhece a Cristo? Não. Ela vai na igreja, ela tem um contato com a palavra? Não. Eu falei: o que você está esperando de diferente? Às vezes a gente cria uma expectativa sobre pessoas que não conhecem a verdade. E se não conhecem a verdade, não são libertas, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente vai criando expectativa em homens, em governo, em ideologia, em pessoas de muito poder aquisitivo. A gente vai confiando no nosso braço e a gente vai se estrepando e a gente vai tropeçando, caindo, se machucando, se decepcionando. Até quando a gente vai viver sobre essa situação? A gente precisa romper com o mundo no sentido de, não estou falando para você virar um anarquista, de não respeitar as leis. A gente precisa de parar de flertar com esse mundo e começar a ter um relacionamento sério com Cristo, ter um relacionamento sério com as Escrituras, porque a palavra testifica de Jesus, e Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é a salvação vinda de Deus, Ele é o resgate vindo de Deus. Primeira perspectiva a respeito do juiz iníquo. Segundo ponto de vista, ou segunda perspectiva, da viúva. Além do fato dela ser viúva, o texto mostra isso de uma maneira bem clara também. Provavelmente essa mulher, ela não tinha onde recorrer para sobreviver. Por que eu sei isso? Porque era vergonhoso para uma mulher ficar atrás de um homem. Ah, mas ele é juiz. Não era papel da mulher. Se a mulher tinha uma causa, ela pedia para o seu marido, e esse marido ia atrás do juiz para poder pedir justiça. Se ela não tivesse marido, no caso,
viúva, ela deveria recorrer ou ao filho ou ao genro, se ela tivesse filhas mulheres casadas. Mas uma mulher ter com um homem era alguma coisa muito fora da realidade dos judeus. Não é à toa que quando Jesus ele foi passar por Samaria, os discípulos foram comprar pão na cidade vizinha, e quando os discípulos voltaram, viu Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e eles ficaram atônitos. E não é porque ela era somente samaritana, é porque um homem não parava para conversar com mulher. E eles ficaram espantados, porque Jesus estava quebrando paradigmas. Então aquela mulher ia ter com esse juiz, porque ela de fato, ela precisava dessa causa para poder sobreviver. Uma viúva, pela lei, ela era obrigada a se casar com um irmão do falecido, a lei do levirato. A gente vê isso muito claro em Gênesis capítulo de número 38. Judá e Tamar, a história só fala a respeito dessa lei de levirato, para a mulher ter com que se amparar. E se não tivesse irmãos, o marido não tivesse irmãos, para cumprir essa lei, os filhos ou os genros deveriam cuidar das necessidades dessa mulher, eu disse aqui. Mas pelo fato dela ir procurar esse juiz, mostra que a causa dela não era religiosa, mas sim uma causa civil, senão ela ia no sinédrio. Ela foi no juiz. Provavelmente algum tipo de recurso material que ela precisava para poder sobreviver. Um outro ponto importante nessa perspectiva da viúva é que a causa dela era uma causa de urgência. Uma causa urgente. Por isso que o texto vai nos dizer que havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela fez isso por algum tempo, porque o texto no versículo 4 vai dizer isso: por algum tempo ele não a quis atender. Ela insistia: julga a minha causa, julga a minha causa. Ressalto a respeito da sobrevivência, necessidade. E o outro ponto interessante é que ela tinha um adversário. Como não se bastasse ser uma viúva, ou seja, uma pessoa desprivilegiada ali na sociedade judaica, ela tinha um inimigo que estava de alguma forma atrapalhando a sua sobrevivência. Jesus, ele foi muito feliz nessa parábola, porque ele pega o retrato de uma pessoa extremamente indefesa, porque essa pessoa prefigura a igreja do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente é uma igreja forte, que nada. A gente acha que é forte porque o quê? Porque é a primeira igreja presbiteriana de fora? Porque temos doutores, porque temos mestres, porque temos militares, porque temos membros empresários ricos, porque temos pessoas piedosas, pessoas que oram, pessoas humildes, pessoas... Não. A nossa força não advém de força humana. A força da igreja advém do próprio Cristo. Nós, se pararmos para olhar para a nossa vida enquanto igreja, nós somos miseráveis, pecadores, dependentes de Deus. Assim como essa viúva, que era desprivilegiada, mas nós fomos um dia desprivilegiados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, somos privilegiados com o maior presente, a graça do Senhor. Essa graça que te leva para o céu. Essa graça que vai te tirar desse mundo tenebroso, e cada dia mais fica tenebroso. E vai te levar para os caminhos eternos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Essa afirmação de Jesus é maravilhosa, porque ele está fazendo
um raciocínio ali muito interessante com os discípulos. Ele está dizendo assim: vocês creem em Deus, portanto devem crer em mim também. Na verdade, o que ele está dizendo? Eu sou Deus, eu sou o Deus encarnado. Irmãos, o dia que a nossa centralidade deixar de ser Cristo, nós deixaremos de ser igreja. A centralidade não é o reverendo Eloy, não é o reverendo Jefferson, o reverendo Roberto, não é o Pedro Felipe, não é o Rodrigo, não é o Leonardo, não é o presbítero o Miranda. Apesar desse homem ser maravilhoso, é um bondoso. Gente, quem não conhece o presbítero Miranda, um dia bate um papo com ele, é um homem bondoso, maravilhoso. Aliás, eu sei que está tendo uma disputa aí, tá, Miranda? Você e o pastor Eloy estão disputando a respeito dos netos aí. Um compra uma piscina, o outro compra uma piscina um pouco maior. Estou julgando aqui para todo mundo. Vovô é uma maravilha, né? Estraga os netos, oh, coisa boa. Mas a igreja não é sustentada por homens, por melhores que eles sejam, por melhores expositores que eles sejam. A igreja é sustentada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro ponto de vista, o ponto de vista de Deus. Jesus apresenta uma comparação absurda. Uma comparação absurda. Porque ele fala assim: considerai o que esse juiz iníquo disse. E ele fala assim: não fará Deus justiça. E daqui a pouco eu já vou terminar esse versículo. Essa comparação é tão absurda, é a mesma coisa que comparar o Bayern de Munique com o Palmeiras. Coitado do Bayern. Brincadeira. É uma comparação que não faz sentido, né? Aproximadamente, a priori não faz sentido. Porque vai comparar Jesus, ou Deus no caso, com um juiz iníquo, aquele que é totalmente santo, com um corrupto, com um iníquo, um homem entregue aos pecados. Porque justamente o propósito de Jesus era estabelecer essa comparação e dizer: olha, se esse homem tão pecador foi capaz de julgar a causa daquela viúva indefesa, mesmo que seja pelo motivo errado, porque ele fala, porque ela pode me molestar em algum momento, vocês acham mesmo que Deus não vai atender o pedido de vocês? E essa comparação entre Deus e homem não é uma comparação isolada nessa passagem aqui. Ela está em diversos textos na Bíblia. Isaías 49, versículo 15, você que ainda está com a sua Bíblia aberta, aí se você quiser manusear, ou então ler aqui projetado, vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Essa parece uma comparação um pouquinho mais justa, né? Um pouquinho mais justa, porque mãe é mãe. Mãe é mãe. Mas ainda que essa mãe, né, Gina? Mãe é mãe. Ainda que essa mãe se esqueça do filho que ela amamenta, todavia o Senhor nunca se esquecerá. Porque Ele não só dá o alimento, Ele te criou. Ele te formou desde o ventre da sua mãe. Os seus dias nem eram contados ainda, nenhum deles havia chamado à existência, e Deus já conhecia os teus caminhos. Às vezes a gente pensa que Deus está longe de nós, muito pelo contrário, Ele é Deus de longe, mas Ele é Deus de perto também. E Ele é Deus de perto e também de longe. Ele consegue te ver na sua carência,
individual, mas Ele consegue também te enxergar de uma maneira completa, holística. Ele consegue enxergar o teu futuro, e o Salmo 139 vai dizer isso, que todos os seus dias foram determinados por Deus. Deus sabe se você vai dobrar a esquina ali pela direita ou pela esquerda. Deus sabe. E a comparação entre homem e Deus não acaba por aí, não é só em Isaías, ocorre na Bíblia inteira, mas eu quero dar mais um versículo, Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11, diz assim: qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Uma comparação absurdamente injusta, comparar a criatura com o Criador. Mas é justamente essa comparação aparentemente absurda que vai mostrar que Deus, de fato, é aquele que cuida das nossas causas. Olha só o versículo de número, volta lá em Lucas, o versículo de número 7, diz assim: não fará justiça aos seus escolhidos, a quem a ele clama dia e noite, embora pareça demorado. Deus traz justiça aos eleitos. A questão é: você é um eleito do Senhor? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. João 15. Pedro, eu não sei, porque quem conheceu a mente do Senhor? Como é que eu sei? Se essa palavra está ardendo no teu coração, se os louvores arderam no teu coração, se esse momento é um momento importante, eu sei que é porque você está aqui, ou está conectado com a gente na internet, pode ter certeza que isso é um indício muito forte de que você é um eleito do Senhor. E ainda que pareça que a sua causa esteja demorando, pode passar dias, pode passar semanas, pode passar meses, anos, décadas, o Senhor sempre se lembrará de você, sempre trará justiça a você. No capítulo anterior, Jesus foi interrogado a respeito do tempo, da vinda dele. A partir do versículo 20 ali, a gente só mencionou, não leu. E eles perguntaram, quando vai acontecer tudo isso e tal? Mas Jesus, ele não estava preocupado em mostrar o tempo que a gente conhece como cronológico. Vai ser no dia 31 de janeiro de 2021, às 15 horas e 39 minutos. Aliás, foi muito pelo contrário. Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, porque ele estava subindo aos céus e perguntava: Senhor, o Senhor vai voltar quando? E aí? Você está indo, vai deixar a gente, vai voltar, e aí? Ele falou: olha, não fiquem preocupados com isso não. O Senhor, ele tem o tempo dele, é o Kairos. Um outro ponto de vista, um outro aspecto que eu quero chamar a atenção: existe pressa em Deus para fazer justiça aos eleitos. Olha só: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Versículo de número 8, do nosso capítulo 18 de Lucas. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que Deus tem prazer no sofrimento do crente, né? Não é assim. Deus, ele não tem prazer no sofrimento do crente. Deus, ele não estava dando gargalhadas quando o povo estava passando pelo deserto e teve que dar 40 anos de volta naquele deserto.
Deus não ficou feliz no momento que o povo foi levado do cativeiro, ou levado em cativeiro para a Babilônia ou Egito. Deus, ele não tem prazer no seu sofrimento, pelo contrário. Deus, ele quer sempre trazer justiça à sua vida. Só que o sofrimento do tempo presente, eles precisam ser compreendidos por nós como um forjar de Deus sobre as nossas vidas. As dificuldades nos moldam. O crente é moldado por essas dificuldades. A pressa. Deus tem urgência também em atender e fazer justiça. Mas eu quero agora amarrar tudo isso, para finalizar, perguntando: qual é essa justiça? Qual é essa justiça? Será que a gente está esperando uma justiça assim? Ah, Deus, eu já sofri tanto, já trabalhei tanto tempo naquela empresa, a justiça é aquela promoção que eu mereço. Ah, Senhor, a justiça é que o meu filho, assim assado, porque eu fui boa mãe. Salmo 98, versículo 8 e 9, diz assim: os rios batam palmas, e junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade. Repararam que agora faz sentido o contexto anterior sobre a segunda vinda e esse versículo? Porque ele vai terminar assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que eu deduzo em meio a esse texto? Que quando Jesus ele propõe essa parábola a respeito de orar sempre e nunca esmorecer, é que uma oração deve ser feita ao nosso Senhor, e essa oração deve ser constante. E eu consigo resumir essa oração em uma palavra: Maranata. Maranata. A gente precisa orar mais, ser mais constantes na vinda do nosso Salvador, porque é meio contraditório dizer que a gente não está aguardando o nosso Salvador, porque se temos um Salvador, pressupõe que a gente está preso, senão não precisava de um Salvador. E esse Salvador é Cristo, que já consumou a nossa salvação na cruz do Calvário, mas Ele há de retornar para nós desfrutarmos dos benefícios da cruz do Calvário. E a expectativa da igreja deve ser essa, a sua expectativa, meu irmão, Carminha, Namã, deve ser: Senhor, venha, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A cruz não foi em vão, a morte de Jesus não foi em vão, foi através da morte, foi através da cruz, através da ressurreição do nosso Senhor, é que nós temos a esperança viva, de que Ele vai buscar, e nós vamos com Ele, e aí a gente não vai morar em casas com muitos mármores caros, com revestimento finíssimo, com muito luxo. A gente vai morar numa mansão celestial. A gente não vai comer uma galinha com macarrão, que é bom pra caramba, né? A gente vai comer da mesa de Cristo.
Meu irmão e minha irmã, quando o pregador fecha a Bíblia assim, significa que já acabou mesmo. Mas eu quero deixar apenas uma pergunta retórica. Você tem orado, pedindo, Senhor, vem me buscar? E eu não estou falando de morte não, tá? Buscar a igreja, porque quem pensa assim, vem me buscar, está pensando em si próprio. Senhor, vem buscar a sua igreja, porque eu quero ir para o céu, meu irmão, mas eu quero levar a Mari e o Vini comigo. Não vou tirar a vida dos dois não, tá? Mas eu quero estar com eles ali, porque eu vou subir sozinho? Não tem graça não. A gente tem que orar para que o Senhor busque a igreja, para que o Senhor de fato estabeleça o reino dele escatológico, e para que nós vivamos todas as promessas que estão nas Escrituras, que não haverá choro, nem ranger de dente, nem lágrima, serão dias de alegria. Você crê nisso? Eu creio nisso, por isso eu vou orar, e a minha oração você sabe qual vai ser. Acompanhe a minha oração. Amado Deus, como é bom desfrutar da Tua Palavra, como é bom desfrutar desse momento em comunidade. Por melhor que seja, o nosso maior desejo não é só estar na Tua casa, é estar, ó Deus, junto ao Senhor na eternidade, a qual o Senhor preparou. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos quando, mas sabemos que iremos. E que o Senhor seja o Deus da nossa vida aqui nesse mundo que nós estamos peregrinando. Que nós possamos de fato olhar e ter a esperança de que Deus está de fato preparando essa noiva, que às vezes é tão pecadora, para levar para morar com Ele, para termos dias de louvores eternos, de glória eterna. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração, para que nós possamos, de fato, aguardar essa gloriosa vinda e subir de uma forma muito maravilhosa com o Senhor. Nós queremos viver para o Senhor. Por isso toma o nosso coração, toma todo o nosso ser, porque eu quero viver, e não só viver aqui nesse mundo, mas viver lá na glória para o Senhor. Que essa seja a nossa oração, que nós possamos, ó Deus, povoar o céu, que nós possamos, em nome de Jesus, estar do lado dos anjos cantando constantemente que o Senhor é santo. Maranata, vem buscar.